Barroco e Rococó, apresentada por Sara Borges, Esther Almeida, Thalita Meirelles, Fábio Batista, Evelyn Jardim e Emília Divani. Contexto histórico. O Barroco surgiu no final do século XVI, no período de mudanças religiosas e culturais na Europa, sendo marcado pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma Católica. Dentro desse conflito religioso e político, o Barroco expressava o conflito entre a fé e a razão, entre religião e ciência, principais pautas na época. Esse período era absolutista e é marcado pela expansão colonial europeia, o que ajudou a espalhar o estilo pelas colônias, como no Brasil. Depois de anos de luxo e rigidez durante o reinado do Rei Sol, Luís XIV, a França entrou em uma nova fase. Era o início do século XVIII e, com a morte do rei, a corte começou a mudar. O novo monarca, Luís XV, ainda muito jovem, trouxe leveza ao país, e a arte acompanhou essa transformação. Os palácios, cheios de grandiosidade barroca, deram lugar a salões íntimos, conversas, festas e retratos de uma vida mais delicada e prazerosa. Nascia ali o rococó, um estilo que celebrava o amor, a natureza e o cotidiano, e a elegância da nobreza. Enquanto o barroco falava de fé e poder, rococó falava de charme, beleza e sensações. Mas por trás de toda essa leveza, a França vivia tempos difíceis. A desigualdade social crescia e o povo sofria com crises e impostos. Esse contraste entre o luxo da corte e a pobreza das ruas acabaria se tornando o estopim da Revolução Francesa. Rococó, então, foi mais do que um estilo, foi um reflexo de um mundo prestes a mudar. O barroco tem como características a valorização dos detalhes, o dualismo com tradições, a obscuridade e complexidade, a valorização das emoções e o cultismo em textos. Os textos precisavam ser rebuscados, com muita ornamentação, com uma linguagem muito trabalhada das imagens e das metáforas. Havia o uso de muitas figuras de linguagem, como a hipérbole e jogos de palavras. Era necessário usar a agudeza, passar imagens de forma imprevista e inteligente, tudo com muito engenho e talento. Os textos falavam sobre a fragilidade humana, como o tempo é fugaz, como o amor é contraditório e faziam uma crítica à vaidade. Afinal, a fugacidade do tempo faz com que a beleza seja algo passageiro, algo finito. A moda, até hoje, usa o barroco como influência nas suas tendências. Roupas barrocas são as que têm muitas aplicações, bordados, uso da cor dourada, texturas rebuscadas e estampas. Tudo muito ornamentado, assim como a literatura barroca. Enquanto no barroco predominavam os elementos contorcidos e espirais, destacando o dinamismo e a impotência da igreja, o rococó traz o oposto. Proporções menores, com edifícios baixos de apenas 2 andares, fachadas alinhadas, ângulos retos suavizados por curvas, consolas, vasos e outros objetos decorativos, além da utilização do ferro, portas, varandas e grades nos jardins. Destaque também para os ambientes internos, com formatos ovais, pinturas luminosas e suaves, bem como espelhos e detalhes florais. Na pintura, as obras de arte priorizavam tanto os jardins, parques e a natureza de maneira geral, como os ambientes de luxo, erotismo e sedução. O destaque são as cores luminosas como branco, azul e rosa, além de elementos marinhos como ondas e conchas. Linhas suaves, tamanhos menores, a utilização da porcelana, gesso, argila, ouro, prata e madeira com cores mais suaves são algumas das características das esculturas desse estilo artístico. Além de retratar as figuras importantes da época, outras temáticas foram utilizadas como deuses da mitologia, personagens da história francesa, por meio de bustos e bibelos que complementavam a arquitetura. A moda no rococó é marcada por elegância, leveza e extravagância, utilizando cores suaves e pastéis, rendas, fitas e laços ornamentados. Os trajes femininos apresentavam volumosos partilhos, anáguas e saias muito amplas, enquanto os penteados eram elaborados e adornados com flores. O estilo também valorizava temas da natureza, como flores, folhas e conchas, e incluía também o uso de dourado e pedras preciosas. O barroco brasileiro é um dos estilos mais marcantes da nossa história, presente em várias cidades que floresceram durante o período colonial. Em Ouro Preto, Minas Gerais, o barroco atingiu seu auge com obras do escultor e arquiteto Aleijadinho, como a Igreja de São Francisco de Assis, famosa pelas formas curvas, entalhes detalhados e pela harmonia entre a arte e a fé. Em Salvador, na Bahia, a grandiosidade do estilo pode ser vista na Igreja e Convento de São Francisco, cujo interior é ricamente revestido de ouro e decorado com esculturas e pinturas que expressam devoção e poder religioso. Já em Olinda, Pernambuco, o Mosteiro de São Bento e as igrejas do Centro Histórico combinam a beleza barroca com o ambiente tropical, criando um cenário artístico e espiritual único.
Essas cidades são verdadeiros museus a céu aberto, onde o barroco brasileiro se manifesta na arquitetura. O estilo rococó nasceu na França no início do século XVIII e rapidamente conquistou a Europa com sua leveza e elegância. Tudo começou em Paris, onde os salões da nobreza e os palácios como Versalhes e Fontainebleau se encheram de cores suaves, curvas delicadas e detalhes dourados. Era o reflexo da vida luxuosa e refinada da corte francesa. Da França, Rococó viajou para a Alemanha, em cidades como Munique. Lá, ganhou um ar mais religioso e extravagante, com igrejas cheias de afrescos e esculturas douradas, como a famosa Igreja dos Irmãos Assam. Na Itália, especialmente em Veneza, o estilo se tornou mais teatral e expressivo, com artistas como Giovanni Battista Tiepolo pintando afrescos grandiosos. Em Viena, na Áustria, o rococó se misturou ao barroco, dando origem a palácios deslumbrantes. Até mesmo a Espanha e Portugal se encontraram com o estilo. Em Lisboa, ele apareceu nas igrejas e palácios reconstruídos depois do terremoto de 1755. E claro, o rococó atravessou o oceano e chegou ao Brasil, principalmente na Bahia e em Minas Gerais, decorando igrejas com formas leves e cores douradas. Agora irei falar quando ocorreu na Europa e no Brasil Barroco e Rococó. Na Europa, o Barroco ocorreu principalmente no século XVII e XVIII, enquanto no Brasil floresceu entre o final do século XVII e o século XVIII. O Rococó surgiu como um desdobramento do Barroco na França. No século XVIII, aproximadamente 1720 e 1800, espalhando-se pela Europa nesse período e chegando ao Brasil no século XIX. Algumas das linguagens de artes que são relacionadas ao barroco e que existe uma forte presença dele, nós podemos ver algumas como a pintura, como a arquitetura, as esculturas, a literatura e a música. A gente pode encontrar um pouco dessas formas de artes no Brasil. Como em Minas Gerais, a gente pode encontrar a arquitetura e a escultura com um artista chamado Aleijadinho. Ele costumava fazer esse tipo de trabalho para igrejas coloniais, né? A gente pode encontrar pintura pelo mestre Atraíde, e sua pintura é no teto da Igreja de São Francisco, é uma pintura muito famosa. A literatura com o padre Antônio Vieira, e todos esses são grandes nomes. Todas essas características se incluem dramatizadamente em excesso de detalhes. Então, tudo consiste em jogo de luz, sombra, tudo que envolva forte dualidade e envolve o religioso e o profano. Então, todas essas formas de artes se relacionam e representam fortemente o barroco, e a gente pode encontrar no Brasil.